o não cristão sofrerá a pior morte que existe, que é a morte eterna. Essa é a pior morte que existe, porque a morte física, ela não destrói você eternamente. A morte espiritual, ela pode ser revertida, você pode passar a viver. Mas a morte eterna, depois que ela se tornar uma realidade, essa morte nunca mais pode se reverter. Essa morte, depois que a pessoa experimentar ela será para sempre. E qual é essa morte eterna? É o que está registrado lá em Apocalipse capítulo 20. Quando Deus diz assim, no julgamento, Ele diz, no versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, para poderem ser julgados. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a mesma morte eterna. É no lago de fogo. E aí o versículo 15 encerra dizendo, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, que é o livro daqueles que contém o nome daqueles que estão salvos. O que acontece? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? Como disse aqui, é a segunda morte. É a morte eterna. É triste, mas é uma realidade. O não cristão, se ele não se converter a Cristo, ele experimenta a morte física, ele experimenta a morte espiritual, e no final de tudo ele vai experimentar a segunda morte, que é a morte eterna, onde ele vai ser lançado no lago de fogo, um local de sofrimento, de tormento eterno, de agonia eterna, um local de tristeza eterna, um local de pranto e ranger de dentes. E Deus fez esse local para o diabo e os seus anjos, para puni-los, não fez para a humanidade. Só que aqueles que rejeitarem a Cristo, eles vão para lá e vão experimentar a morte eterna, separados de Deus para sempre, num estado de tormento, de sofrimento por toda a eternidade. É um sofrimento tão grande que a gente vê na história do rico e do Lázaro, que o rico dizia para Abraão, ele dizia, pai Abraão, deixa Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e colocar na minha língua, porque eu estou em grande tormento aqui, em grande aflição. Ele queria simplesmente uma gota de água para aliviar o seu sofrimento, porque é um sofrimento insuportável. Imagine só, a gente às vezes sofre alguma coisa nesse mundo, quando está doente, ou sofre um acidente, uma queimadura, e a gente acha aquilo terrível. É uma dor tão grande às vezes, que parece interminável. Agora você imagine, você passar toda a sua existência sentindo dor e sofrendo. E o pior de tudo, a presença de Deus não vai estar lá, sendo manifestada com graça e amor e misericórdia. A presença de Deus vai estar lá no inferno, sim, mas para manifestar juízo sobre aqueles que não creram em Cristo. A pessoa não vai sentir a presença de Deus graciosa, de amor e de misericórdia, para ela ter alegria. Ela vai estar lá junto com o diabo, com todos os demônios, sofrendo por toda a eternidade. Só que essa não é a vontade de Deus. Lá em Ezequiel 33:11 diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ou seja, o prazer de Deus é que as pessoas se convertam e vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém morra. Deus não fez a morte para nós. Deus não quer lançar ninguém no inferno. Deus não quer matar ninguém. Deus quer dar vida. Deus quer levar para o céu. Deus quer restaurar as pessoas. Deus quer exercer misericórdia, graça e bondade. Deus quer levar para a salvação. Deus quer levar para o céu. Deus não quer condenar ninguém.
Deus tem prazer em ver as pessoas viverem. Deus tem prazer e alegria em ver as pessoas estarem na sua presença. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Quando a pessoa é condenada foi por causa da escolha dela. E Deus vai colocá-la no inferno, mas Ele não vai ter prazer nisso. Pode ter certeza, Ele vai fazer isso com o seu coração doendo, chorando. Porque Ele não queria que fosse assim. Ele não queria que fosse dessa maneira.